Hoje nós meditaremos um pouco sobre a graça de Deus. Nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Muito interessante. Nesse trecho, Pedro conclui os seus conselhos pastorais com uma bênção simples e profunda. Em sua conclusão, podemos identificar a graça sendo manifestada pelas três pessoas da Trindade. Tiraremos dessa meditação três lições muito importantes, ou seja, Pedro, quando ele está encerrando os seus conselhos pastorais, ele vai fazer uma colocação sobre a graça de Deus na ação das três pessoas da Trindade. Cada um teve seu papel distintivo, né, na obra da salvação. E aqui nós vamos meditar sobre um pouco sobre a maravilhosa graça de Deus, né? A primeira lição que nós vamos aprender neste versículo está na parte A do versículo 10, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça. Ou seja, Deus, meus amados, de Deus flui toda a graça. Ou seja, Deus, ele é a fonte que jorra a graça que nos levou um dia a crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Esta é a primeira lição. Deus é o Pai. Deus, o Pai, é a fonte de toda graça. Deus é o doador da graça. O Salmo 84, versículo 11 diz: Porque o Senhor é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O seu trono é chamado de trono da graça, em Hebreus 4,16. A sua graça é descrita nas Escrituras como sendo gloriosa, grandiosa, multiforme, rica, soberana, superabundante, toda suficiente e transbordante. A graça de Deus é a fonte da nossa eleição. Essas verdades estão relacionadas, essa é a primeira verdade que nós percebemos neste versículo 10 aqui, ou seja, Deus, o Pai, é a fonte de toda graça. Segunda lição que nós vamos aprender está na parte B do versículo 10. Segunda lição, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. A segunda lição que nós aprendemos aqui, relacionada à graça de Deus, o Filho é o veículo da graça. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o veículo da graça de Deus. E aí nós vamos perceber, a graça de Deus nos é transmitida por meio de Cristo. Em João capítulo 1, versículo 17, diz a palavra de Deus: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Oh, coisa maravilhosa, somos chamados à graça por meio de Jesus, ou seja, nós somos chamados pela graça de Deus através da pessoa bendita, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos fortificar e crescermos na graça que há em Cristo Jesus. A graça é a fonte da nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz a palavra de Deus que, pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Ou seja, nós entendemos que a nossa salvação, ela veio pela graça de Deus. Até a fé que nos leva a crer e reconhecer Jesus na nossa vida é dada pela graça de Deus. A terceira lição que nós aprendemos aqui neste versículo 10, faz na parte C, né, do versículo 10. E ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. Ele quem? A pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito da graça e da glória repousa sobre aqueles crentes que sofrem
Ou seja, nós percebemos estas verdades interessantes. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, nós vamos observar aqui 4 palavras interessantíssimas, né? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Este é o papel do Espírito Santo na graça de Deus, ou seja, na graça manifesta de Deus. Deus, ele é a fonte de toda graça. Jesus Cristo, ele é o veículo da graça de Deus, e o Espírito Santo é este que aplica a graça de Deus, operando na vida dos eleitos de Deus, operando na vida daqueles que venham a crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, e ele também tem este papel de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa palavra aperfeiçoar, ela indica que Deus levará adiante e concluirá um processo de santificação já iniciado em nós. Ou seja, essa palavra significa isso, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até aquele grande dia. E a palavra firmar, e a segunda palavra que nós observamos aqui no final do versículo, significa fixar firmemente na fé, na confiança e na esperança que há no Senhor. A palavra fortificar significa fortalecer ou tornar forte, no sentido de receber força sobrenatural para suportar o sofrimento e ser perseverante na prática do bem. Ou seja, essa palavra fortificar significa isso, que o Espírito Santo, ele nos fortalece no meio das adversidades, das lutas, e nos mantém firmes, confiantes no Senhor e na prática das boas obras, na prática da vontade de Deus em nossas vidas. E a última palavra que nós percebemos aqui é a palavra fundamentar. Significa ter alicerce para suportar com firmeza os dias maus. Ou seja, as pessoas que estão fundamentadas na graça de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, estas pessoas estão firmes e confiantes no Senhor, e são pessoas que estão capacitadas, estão sendo capacitadas pelo Espírito Santo, pelo Senhor, a passar por dificuldades na vida, a passar por tribulações, a passar por lutas, porque estas pessoas estão fundamentadas na palavra de Deus, e por estarem fundamentadas na palavra de Deus, essas pessoas estão alicerçadas para as tempestades que sobrevêm sobre as vidas dos servos de Deus, que ainda fazem parte dessa vida presente, porém não farão parte da vida futura, a qual nós gozaremos eternamente com o nosso Senhor. E nós venhamos aprender, amados, essas 3 verdades nesse versículo 10 de 1 Pedro capítulo 5. Deus, ele é a fonte de toda graça. Jesus Cristo, ele é o veículo da graça de Deus. E o Espírito Santo, ele aplica a graça de Deus nos corações dos eleitos de Deus, daqueles que hão de herdar a vida eterna. E o Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida, nos fundamentando, aperfeiçoando, firmando e fortalecendo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos cada vez mais estarmos confiantes e firmes na graça de Deus. A graça de Deus é a fonte de onde jorra a nossa esperança. Fiquem firmes e se fortaleçam na graça de Deus. Eu não sei o que você tem passado, meu amado, o que você está passando, mas fique firme, confiante e crendo na graça de Deus e se fortalecendo na maravilhosa graça de Deus.